Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Joe Podcast, o podcast de outro jeito, o podcast de outro mundo. Esse podcast é uma iniciativa do AJ e da GE para esse período de recesso e de férias. Eu sou a Hilary Leão. Eu sou o Jorge Gustavo e eu tô aqui com uma convidada mais que especial. Ela poucas vezes sai dos bastidores. Ela é conhecida por trabalhar muito nessa igreja. Você já deve ter visto ela correndo por aí com o celular na mão querendo gravar alguma coisa. Ela não é desse estado, mas a gente já fala disso. Ela é a Mariana Fuertes. Muito bem-vinda! Gente! Pra mim é um prazer estar aqui. Eu tô nervosa, mas eu tô muito animada. E é isso. Boa, Mari. Como eu falei, você não é desse estado, né? Eu até falo Fuertes, porque se eu for falar fortes, tem que forçar o R, porque você é carioca. Então me conta o que tu tá fazendo aqui. Como que você surgiu aqui? Qual vento te trouxe do Rio para Pinhais? Brotou aqui do nada um vento. Aqui, Conta a tua assim, história, brotei. Mari. É realmente engraçado você falar isso, porque quando eu vou falar do meu nome, né, que a pessoa tem que escrever o meu nome, aqui em Curitiba eu tenho que falar Fortes. Porque senão a pessoa realmente não entende aquilo que eu tô falando. Então, gente, eu tô em Curitiba vai fazer 8 anos, eu acho. 8 anos, eu cheguei em 2014 e eu vim por alguns motivos. A gente veio primeiro pelo trabalho do meu pai. Ele recebeu essa oportunidade, né? Mas a gente não sabia se a gente viria mesmo. E aí meus pais começaram a receber várias palavras de gente que eles não faziam ideia de quem eram, falando que era pra vir mesmo. E daí a gente só obedeceu. Então eu diria que foi pela vontade de Deus mesmo que eu tô aqui. Porque se não fosse por isso, acho que eu ainda estaria curtindo o calor do Rio de Janeiro. Uma praia, um bronze, uma água de eu amo, coco. né? Nossa, gente, pelo amor de Poxa Deus. vida, eu prefiro friozinho aqui. Mas tudo bem, tá tudo certo. Não, o frio é bom, mas vamos combinar, né? Que esse ano o frio já tava passando a temporada dele já. Gente, novembro, e a gente ainda tava com aquele frio. Eu falei, meu Deus. Eu sou fã do frio também, tipo Jorge. Mas eu já tava, cadê o sol? Um sol, um calor. O meu Não, eu problema olhava o guarda-roupa e daí eu queria usar uma roupa e eu não podia usar. Porque, tipo, todas as minhas roupas de frio estavam pra fora, era aquela que eu tinha que usar mesmo, então... eu acho que o problema do frio é que ele não vem sozinho. Ele vem com a rinite, sinusite, laringite, bronquite. Então esse é o problema do frio. Mas fora isso, Tá tudo bem. o céu vai ter ar-condicionado. É isso que eu espero. Brincadeira. Mas ar-condicionado automático, o céu é climatizado, Certeza. Um ambiente perfeito. Então, falando dessa questão que você veio pra cá, a gente quer saber como que foi o início da comunicação quando você chegou aqui na igreja. Você já foi trabalhar ou ainda não? Como que foi? Não, eu cheguei em 2014, né, igual eu falei. E o Ministério da Comunicação começou em 2019, ali, 2018, 2019. Me corrijam se eu estiver errada, mas foi por aí. E a gente começou bem no inicinho. Na verdade, o Ministério da Comunicação começou com o Jorge e o pastor Fagner. E aí, eles começaram meio que sozinhos e começaram a chamar voluntários, né? Então, aí entrou Gabi Oliveira, que deve estar assistindo. Então, teve uma galera que entrou nessa época. Então, foi bem depois, uns 4 anos depois, a gente começou o Ministério da Comunicação. Mas a minha chegada aqui levou um tempinho. Eu entrei direto no Ministério da GE, né? Do GE Adolescentes. E comecei a servir no que eu podia ali, célula e tudo mais. Mas o Ministério da Comunicação mesmo, a gente começou a participar quando ele se iniciou, que foi 2018 para 2019 ali. Acho que é os primeiros registros que eu tenho na minha cabeça, pelo menos. Acho que foi por aí também. O tempo que a gente não tinha celular, não tinha câmera, não tinha muita coisa. A gente tinha força de vontade. O que vocês veem hoje não faz, assim, nem jus ao como a gente começou. É muito legal ver essa evolução, porque a gente tem hoje equipamentos que a gente nem sonhava em ter na época. E a gente fazia com o que tinha mesmo, com o que dava, à disposição, o nosso braço. Aquela expressão, você estava aqui quando tudo era mato ainda. Tudo era vazio e sem forma. Então, já que a gente está falando dessa área de comunicação, a gente sabe que você está trabalhando com isso, então a gente quer falar um pouco de profissão. Como que foi a virada de chave para que você soubesse que era isso que você queria? A minha virada de chave foi quando eu estava trabalhando aqui na igreja, né? Estava servindo, né? No voluntariado normal, nos stores, que eu sirvo até hoje. E eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia talvez não era tão fácil assim quanto eu achava que era. E quando eu fazia um vídeo, um post, o pessoal olhava e falava: nossa, como que você fez isso? E eu falava, gente, é tão simples, né?
E aí eu comecei a perceber que não era tão simples assim, era simples pra mim, porque eu já tinha aprendido e eu gostava, né? Então eu me esforçava pra aprender. E aí eu comecei a ver que realmente não era uma coisa comum, não era uma coisa que todo mundo sabia fazer. E aí aquilo ali me deu um cliquezinho. Então eu posso dizer que quem me deu esse clique, o que me deu esse clique, foi o Ministério da Comunicação da igreja, que disse assim, olha, talvez isso aqui, essa direção aqui seja muito boa, essa direção aqui você vai se dar bem. E realmente, eu amo até hoje o que eu faço. Então, tem aquela frase que fala, né, ame aquilo que você faz e não trabalhará nenhum dia na sua vida, alguma coisa assim. E eu amo o que eu faço, então, que bom. Legal você falar, Mari, que você descobriu a tua profissão servindo. Então, você de casa que não sabe o que fazer, vem servir na igreja. Inclusive, a gente tem várias áreas com vagas. Comunicação sempre tem vaga. Então, sirva, encontre o seu propósito, encontre sua vocação. E a Mari fez isso. Muito massa. Mas, Mari, se você pudesse mudar de profissão hoje, você teve a oportunidade de trocar de profissão, qual profissão seria? Esses dias eu respondi essa pergunta nos stories. Eu acho que algo direcionado para a parte de criação e de criatividade. Então, talvez designer gráfico. Eu trabalho com designers, né? Então, pra mim, eu sei as dificuldades que essa área tem. Então, talvez eu não iria por essa área. Mas é uma área que eu gosto. Também tem a área da moda. Mas se eu fosse da área da moda, seria estilista mesmo. Criar peças, porque o lance de montar o evento de passarela ou algo assim não é muito a minha praia. Mas eu gosto dessa parte de ter algo do zero e você conseguir criar uma coisa totalmente nova, sabe? Então, a arquitetura também tem isso, né? Você tem um projeto que ali é só um terreno e daí, de repente, tem uma casa maravilhosa. Então, algo ligado à criação, à criatividade, acho que eu iria por essa área, assim. Boa, Mari, boa. E agora eu quero saber algumas curiosidades, né? Você tá aqui num podcast se expondo, então a gente quer que você se exponha mesmo. Tem que falar, tem que falar. Mari. Honestidade aqui, transparência com o pessoal de casa. Exato. Mari, o que você faz no seu tempo livre? Que não deve ser muito, mas você arranja algum tempinho para fazer algo fora das obrigações. O que você faz? Eu tenho pouco tempo livre, né? Então, assim, o tempo livre que eu tenho, eu sou, assim, essa parte melancólica minha, nossa, super aparece, porque às vezes eu gosto só de parar na minha cama, não fazer nada. Mas tem também os tempos livres durante a semana ali que eu tenho, eu procuro sair. Então, tipo, eu tenho as minhas amigas, eu costumo sair com elas sempre. Sempre que dá, assim, é claro, nem sempre a gente vai, tipo, no shopping, vai num restaurante legal. Às vezes a gente junta todo mundo numa casa, né, de uma delas, e daí a gente tem esse rolê. Então, eu gosto sempre de estar saindo, assim, porque eu sou uma pessoa caseira, mas eu gosto de sempre estar com gente perto de mim, assim. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, é sair, fazer coisas novas, em lugares diferentes também. Curitiba, diferente do Rio de Janeiro, assim, o Rio, ele tem muitas coisas para fazer o tempo todo, né? Então, assim, tem coisa que acontece até, tipo, vai até meia-noite. Restaurantes que vão até meia-noite, por exemplo. Então, aqui em Curitiba é muito difícil você ver coisa que chega nesse horário, né? É muito frio essa hora. É muito frio essa hora. Todo mundo quer estar debaixo da cama, né? Então, no Rio tem muita coisa pra fazer o tempo todo. Mas aqui em Curitiba eu vejo que tem lugares ainda mais legais, assim. Tanto de gastronomia, parques, assim, lugares muito legais. Eu gosto de visitar esses lugares, esses rolês com as minhas amigas são sempre muito, muito legais. E agora, já que você falou de rolê, é uma coisa que envolve o quê, gente? Money, né? Então agora você vai ter a honra, o privilégio de fazer uma pergunta para o Jorge. O jogo virou. O Jorge, que é o quê? Coordenador de tesouraria. Mexe com finanças, entende disso. Então você tem essa chance da sua vida de fazer uma pergunta para o Jorge. A gente inverteu aqui o negócio agora. Gente, eu acho que o Jorge... Inclusive, eu assisti o podcast que aconteceu agora, não vou dar spoiler, mas ele comentou que ele tá casado há 7 meses, né? E o Jorge, gente, ele é um exemplo de finanças ali. Eu queria saber como que foi em relação a planejamento para comprar a sua casa, montar a sua casa, porque, né, não é só ter a casa, né, gente? Tem todos os itens ali que envolvem. Então, como que foi, tipo, o planejamento? Boa. Ai, Mari, ó, casar e ter casa é uma coisa cara. Então, quando eu e a Tassi, a gente noivou, a gente decidiu assim, ó, a gente precisa ser intencional em guardar dinheiro porque tinha um objetivo. Eu acho que o que acontece com muitos jovens ou com qualquer pessoa que tem dinheiro, recebe um salário, é não ter um objetivo para guardar. Porque só guardar dinheiro, às vezes a pessoa fala, mas para que eu vou guardar? Será que eu vou estar vivo até amanhã, né? Então a pessoa não tem um objetivo. A gente tinha bem claro, a gente vai casar e quer uma casa.
Então ali a gente fez uma redução de gasto, reduziu o nosso custo e chegou no custo mínimo de vida. Pô, a gente vai gastar isso com combustível, vai gastar isso com comida e o restante a gente vai guardar. Esse Vamos é o ser básico. intencional nisso. E a gente teve a graça também de contar com os nossos pais, né? Então, a gente dividiu assim, eu ia poupar por apartamento e os nossos pais, nossos patrocinadores, vão ajudar com o casamento. Ai, que legal! Então, a gente fez essa negociação, olha, a gente queria casar, a gente acha que vai gastar isso. Vocês conseguem ajudar com quanto? Com o quê? Com o quê? Daí minha mãe, olha, eu vou vender o carro porque eu não tenho dinheiro. Mas eles conseguiram se ajustar. Gente, a mãe do Jorge é maravilhosa, eu amo. Eu lembro que a gente não ia convidar muita gente, a gente acabou nem convidando muita gente, mas meus pais, meu pai tem 10 irmãos. Né? Então, chegou uma hora lá, faltava um mês pro casamento, meu pai falou, eu quero convidar todos os irmãos. Meu Deus! E não tinha espaço, não tinha orçamento, não tinha nada para isso. E daí a minha mãe falou assim, eu vou vender o carro para colocar os irmãos no casamento. Eu falei, mãe, você tem noção disso? Tem certeza? Mas daí, absoluta? Pela graça de Deus, eu fui lá, chamei todos os irmãos do meu pai, que nem tinha tanto contato, né? Mas eu chamei. Oi, eu sou o Jorge, lembra de mim? Eu vou casar. Olá, você quer vir pro meu então. casamento? E daí ninguém veio. Caramba! Dos novos que a gente Que incluiu, foram colocados. Então minha mãe não vendeu o carro. Só que desses caras, desses tios, eles deram presentes ainda. Eles não vieram e Olha mandaram só. presente. Ai, que amor! Então, eu acho que teve muita graça em todo o contexto, né? Eu acho que você tem que se planejar com um objetivo para guardar dinheiro, mas contar também com a graça de Deus. Acho que quando você faz a tua parte, não tem como as coisas não acontecerem. Então, a minha dica, respondendo a pergunta, que eu já me contei a minha história aqui, tem um objetivo. Poupe, né? Não gaste tudo que você ganha. Tenta ter uma reserva ali. O objetivo é ter uma reserva de emergência. O objetivo é ter uma viagem, comprar um carro, fazer uma faculdade. Então, tenha um propósito e as coisas acontecem. Ótimo. É ótimo que a Mariana é uma pessoa muito bondosa, né? Ela fez uma pergunta que não foi só pra ela, já ajudou, me ajudou ela, ajudou todo mundo. Então, obrigada, Mariana, por aproveitar essa pergunta e nos ajudar. Esse é o Joe, né? De outro mundo, é diferente o negócio aqui. É diferente. Mas voltando pra você, Mariana. Diga. Deixa eu parar com a minha história aqui, agora o foco é seu. Mari, como você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos. Nossa, gente, parece tão, distante, tão perto ao mesmo tempo, né? Eu me imagino casada com a minha casa. Talvez ainda não com filhos, mas eu me imagino casada, definitivamente, com uma carreira estabilizada, né? Tudo isso. E ainda mais envolvida na igreja, ainda mais aqui, sabe? Eu imagino que nos outros anos, daqui a 5 anos tudo pode mudar, né? Porque eu olho para 5 anos atrás e a gente não tinha metade da tecnologia, por exemplo, que a gente tem hoje. Então, muita coisa pode mudar, mas eu espero já ter conseguido alguns carimbos no passaporte, se Deus quiser, porque eu amo viajar. Então, eu espero estar com alguns carimbos no passaporte, casada, linda e maravilhosa, se Deus quiser. Mas, assim, eu imagino meus 5 anos assim. Que legal. E juntando essa questão de como você se vê daqui 5 anos, que o Jorge perguntou, e também a questão de finanças, né, que a gente estava conversando. Fala pra gente um objetivo, um plano que você tem guardado dinheiro para que isso possa se realizar na sua vida. Ai, gente, eu tenho alguns objetivos, assim, tanto objetos, né, assim, mas também objetivos mais complexos. Eu sou louca para sair do país, não para morar, mas eu tenho muita vontade de sair do país, de conhecer um outro lugar, uma outra cultura. Esses dias atrás eu tava vendo um casamento de uma das meninas que eu conhecia muitos anos atrás, e ela casou esses dias no Rio, só que o pai dela é nigeriano. Caramba. E ela casou com um nigeriano. Caramba. Só que de outra tribo. E aí eles têm uma cultura muito legal nos casamentos, que é pra mesclar a tribo 1, né, a tribo dela e do pai, com a tribo do esposo, da família do esposo. Então o casamento, ele é todo em volta disso. E eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, como é legal você ver uma outra cultura. Você ter essa imersão de ver como que é tudo diferente num outro país, né? Porque a festa de casamento é totalmente diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Então foi muito legal e é uma coisa que me dá ainda mais vontade de viajar. É uma vontade, assim, que eu tenho imensa de viajar, de conhecer outras culturas, outros lugares. É claro que a gente tem os sonhos tipo Disney, Estados Unidos e tudo mais, mas eu tenho alguns lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, muito diferentes. Então, assim, eu tenho muita vontade de ir pra Grécia. Legal. E é um objetivo que tá ali, sabe? O tempo todo, porque eu tenho muita vontade. Eu acho que é um lugar muito diferente, com uma rotina totalmente diferente da que a gente tem aqui. E é uma das coisas, um objeto também que eu tenho guardado dinheiro, daí é o meu Mac, né? Que é o meu sonho de consumo, gente.
quem quiser abençoar minha vida com um MacBook, eu tô aceitando. Eu acho maravilhoso. O Jorge tem, ou tinha, não sei, um MacBook. E toda vez que eu via ele com o MacBook, eu falava, meu Deus, que maravilhoso. Porque ele me explicava, né? Porque é totalmente diferente o sistema do MacBook. E aí eu via, então é uma das coisas que eu tô guardando dinheiro também. Mas viagem é com certeza o meu objetivo prioridade, assim, hoje. Boa, Mari. Vai que você viaja e na viagem tu compra um MacBook. Aí, ó. Resolve tudo de uma vez só. Uma vez. Mari, você tá com 20 anos, tu trabalha na igreja há alguns anos já. Então pode ser servindo ou da tua vida mesmo. Eu quero saber uma situação engraçada sua. Ai, gente, eu já dei algumas gafes, mais servindo do que trabalhando. Pra quem não sabe, eu sou funcionária da igreja, tá? Que tem muita gente que me pergunta isso, se eu trabalho real na igreja. Eu trabalho real na igreja, sou funcionária da igreja e é, assim, uma coisa que eu sou muito grata até hoje, essa oportunidade, porque é uma oportunidade, uma de 1 milhão, né? Então eu amo e, assim, servindo, eu tenho algumas, assim, tipo, desbarrar num preletor, sabe? Socorro. Tipo... O preletor tá andando, um preletor de fora, então o preletor tá andando e daí, pum, esbarra. Já aconteceu comigo, já aconteceu também de eu esbarrar no Carzino, que tá atrás das câmeras. Nossa, volte meia. O Jorge sabe disso, porque o Carzino tá ali tirando foto, os fotógrafos estão ali tirando foto, filmando, e eu esbarro também. Mas eu acho que, assim, uma situação engraçada que eu passei foi com a Demétria, que ela veio aqui, a Demétria Stallings, né? Ela veio aqui na igreja e aí quando ela tava conversando com os meus pais, alguma coisa assim, e a tradutora dela, a Ila, maravilhosa, também traduzindo ali, tranquilo. E aí eu lembro que eu falei alguma coisa pra ela, eu falei que as fotos tinham ficado muito boas em inglês, e daí ela, oh my God, ela olhou assim pra mim, e aí todo mundo ficou sem entender, então ficou aquele silêncio, sabe? Tipo, o que ela quer dizer? Tipo, aí eu ficava pensando, será que eu sem querer falei alguma coisa... O desespero. Será que eu falei, tipo, meu Deus do céu, será que eu falei alguma coisa que não devia? Os meus pais, assim, o que você falou? Sabe? Porque eles não entendem. Então, tipo, que raio você falou? Todo mundo ali que tava, acho que na cozinha, olhando assim pra ela, tipo, o que ela quer dizer? Aí ela passou, tipo, 1 minuto em silêncio e ela falou, nossa, seu inglês é muito bom. Gente, sério, todo mundo gelou o coração pra ela falar que o meu inglês era bom. Então, foi uma situação, assim, engraçada. Que eu passei, porque eu realmente achei que eu tinha falado alguma coisa errada. Então eu fiquei assim, ó. Então, era só pra dizer que essas fotos ficaram ótimas ou algo assim. Então, quando vem preletor de fora, normalmente é quando a gente paga os maiores micos, Com certeza, com certeza. Você falou do Carzino, né? Mas quem conhece o Carzino sabe que quando ele vai tirar foto, ele parece que é um atirador de elite. Ele vai andando assim, do nada ele saca a foto e sai. É certeiro, ele mira ninguém. 007. Não, 007, ele chega, tipo, na surdina, assim. E ele tem aquela marra dele, né? Quem conhece o Carzino sabe que ele cara é marrento, né? Mas é uma benção. Tá aqui, inclusive. Tá rindo atrás da câmera. E agora, a gente vai pro nosso momento Perguntas Joe. São perguntas que são feitas para todos os nossos queridos convidados. Ai, que massa. Então vamos lá. A primeira pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa que já aconteceu com você, o que seria? Nossa, gente, eu acho que é ruim você falar que você mudaria alguma coisa, né? A gente tava conversando sobre isso esses dias, que é ruim você mudar alguma coisa, porque daí você não sabe como que afetaria o você de hoje, né? Mas eu acho que uma coisa que eu mudaria, que eu faria mais cedo, seria escolher melhor as minhas amizades. É uma coisa que eu faria com toda certeza. Eu teria selecionado melhor, eu teria conversado mais com essas pessoas, eu teria feito as coisas de uma forma totalmente diferente, sabe? Porque eu acho que a gente não tem essa noção de como que as amizades podem afetar, né? Porque quando você tem um amigo, você conversa o tempo todo. E a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então ali eu me via numa roda de amizade que falavam coisas e acabavam me afetando, sabe? Eu me deixava levar. Então eu com certeza teria escolhido melhor as minhas amizades, teria selecionado melhor e teria conversado mesmo com essas pessoas e dito numa roda de amigos, olha, isso aqui tá errado. Não contem comigo pra isso aqui. Porque eu acho que teria feito diferença, assim, eu acho que eu teria entendido mais algumas coisas mais cedo. Eu acho que isso, assim, eu acho que não vale a pena você gastar o seu tempo com pessoas que não te deixam mais perto de Jesus. Acho que essa
É a frase. Caramba! E Mari, mais uma pergunta aqui. Perguntas Joe. Se você descobrisse que Jesus iria voltar amanhã. Amanhã, Mariana. Amanhã. Amanhã. O que você faria, Mari? Eu acho que eu faria uma última oração, com certeza, faria uma última oração. Mas eu acho que eu entraria em contato com pessoas que eu sei que ainda não aceitaram Jesus, assim, tipo... Talvez eu não pudesse falar, né? Ó, Jesus tá vindo amanhã, mas assim, pelo amor de Deus, deixa eu te explicar. Tipo, vamos sentar, vamos ter uma conversa pra eu te explicar quem é Jesus. Porque, às vezes, a gente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Tipo, eu tenho outros amigos que não têm a mesma fé que eu. E numa conversa de amigos ali, infelizmente não é um assunto. Eles sabem totalmente da minha vida com Deus, mas não é um assunto, eu não tento evangelizar eles o tempo todo. Então é uma coisa que até me faz pensar, assim, será que, poxa, eu preciso esperar eu saber que Jesus vai voltar pra falar isso? Então talvez numa próxima roda de amigos eu já vá, olha, deixa eu te explicar quem é Jesus, querido, porque eu acho que é muito triste, sabe? Quando você, por exemplo, eu sabendo que Jesus ia voltar e eu sei que aquela pessoa não vai ser salva. Então, é muito triste, eu acho que é uma coisa que eu faria, assim. E evangelista. Prega, prega. Crente essa menina, aleluia. Crente. Tá, próxima pergunta. Um conselho que você daria pra você mesma, mais novinha? Ai, gente, que difícil. É difícil, né? Eu acho que eu falaria, calma, tudo passa. Tudo passa. Tipo, vai dar certo. Porque eu olho assim pra mim com 12, quando eu tava vindo pra Curitiba, e tudo parecia muito grande, sabe? Não só pela estatura, né, que eu sempre fui pequenininha, mas tudo sempre parecia muito grande, assim. Tudo parecia uma bola de neve, sabe? Então, caramba, eu tô longe dos meus avós, e aí na minha cabeça era, eu não vou ver eles nunca mais, sabe? Nossa, eu tô longe dos meus tios, meu Deus, eu não vou ver eles nunca mais. E não é bem assim, sabe? Passa, tudo passa. Você faz amigos, você cria uma vida naquele outro lugar. Então, eu diria, calma, não é tão grande quanto parece, é menor do que você pensa e vai passar, tá tudo bem. Eu acho que eu diria também, para mim mais nova, cuidado com fulano, fulano, fulano. Vem por essa direção vale mais a pena, porque eu me via também ali nos 15, 16 anos meio perdida, sabe? Meio, nossa, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por aqui? E aí eu queria que alguém tivesse chego pra mim e falado, ó, vai por aqui. E não que alguém não tivesse chego, meus pais sempre chegaram pra falar isso pra mim, mas eu acho que se eu tivesse comigo mesma, sabe, olhando e falando, então, vai por aqui, querida, que vai ser mais jogo. Eu acho que mais ou menos isso, assim. Boa. E Mari, se você pudesse escolher um acontecimento bíblico para vivenciar, é um teletransporte aqui, tem uma cápsula do tempo, você vai para aquele acontecimento. Qual seria? Oportunidade única. Oportunidade única, tipo, só aquele. Só aquele, só um. Eu acho que eu iria pro momento que a mulher despeja o perfume sobre Jesus. Eu acho que aquele momento é lindo, que ela seca com seus cabelos e pra mim significa um momento de muita entrega. Pra mim aquilo ali foi o auge da entrega, sabe? Se eu pudesse ser aquela mulher ou estar ali, eu acho que eu ia gravar aquele momento pra sempre, assim, na minha cabeça. Porque às vezes a gente acha que a gente tá dando tanto, né? E aquela mulher deu algo que, tipo, ela era o mais precioso que ela tinha. Então, é muito difícil quando você pensa o mais precioso, né? Hoje o mais precioso pra mim é a minha família. Será que eu simplesmente entregaria? Sabe? Então, é uma coisa que vale a pena pensar. E pra mim é o auge da entrega mesmo. É o auge do sacrifício. Foi um sacrifício de muito completo, de todo o coração. Então, eu acho que se eu pudesse escolher um momento, eu estaria nesse momento dessa entrega. Legal. E agora, nossa última pergunta de hoje. Agora é o momento que você vai olhar para a câmera e você vai falar diretamente com as pessoas. Você tem uma oportunidade, você tem 10 segundos, como se fosse um anúncio do YouTube que está passando, para todas as pessoas verem. O que você vai falar nesse anúncio de 10 segundos? Deixa eu pensar. Valendo? Não, brincadeira. Agora olha pra câmera. Sua chance. Tá. Ai, meu Deus, que nervoso, gente. Eu acho que as minhas amigas vão me zoar muito, as minhas amigas cariocas, porque eu tô com um sotaque muito pesado de curitibana. Mas tudo bem. Eu acho que eu diria
coloque Deus como prioridade. Eu sei que você tem muitos sonhos, você tem muitos desejos, mas quando você coloca Deus como prioridade, Ele cuida de todo o resto. E Ele diz pra você aquilo que você pode ou não fazer, aquilo que é melhor pra você fazer ou não. Então, quando você põe Deus em prioridade, todas as outras coisas vão se encaixar, porque Ele tá ali governando todas as coisas na sua vida. Então, coloque Deus como prioridade. Isso nem sempre é fácil. Isso vai exigir entrega e sacrifício, mas vale muito a pena. Amém. Amém. E esse foi mais um episódio do Joe Podcast com Mariana Fuertes. Se você ainda não fez isso, curte esse vídeo, comenta, deixa aqui um recadinho pra gente. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair. É isso. Obrigado, Mari. Foi um prazer. Prazer é meu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.